quero pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 38 até o verso 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o verso 42. Eu vou ler esse texto agora, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular. É um trecho conhecido e nele nós vamos refletir nessa noite. A palavra de Deus diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai de amor, que a tua palavra, Senhor Deus, inspirada pelo teu Espírito, hoje também possa ser trazida e aplicada ao nosso coração por este mesmo Espírito, e nós possamos sair alimentados desse encontro virtual, Senhor. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, há muitas coisas legais na vida, muita coisa boa. Há momentos divertidos em que a gente consegue assim curtir a vida, eventos importantes dos quais a gente faz parte, né? Na vida também há projetos que empolgam, que fazem a gente se envolver com muita força e desenvoltura. E há desafios, muitos desafios nobres, que valem a pena a gente se envolver. Jesus, no entanto, afirmou para Marta, naquela conversa ali com as duas irmãs, que apenas uma coisa é realmente necessária na vida. E com isso Jesus estava querendo dizer que há apenas uma motivação pela qual vale a pena viver e se entregar. Há apenas uma motivação pela qual vale a pena você viver e entregar a sua vida. Marta ficou um pouco irritada naquele encontro ali, naquele momento, porque a sua irmã Maria parece que não tinha a mesma motivação que ela. Enquanto Marta estava envolvida com os afazeres de casa e preparar aquilo que precisava ser preparado para receber Jesus, Maria sentou-se aos pés de Jesus e decidiu ouvi-lo, ouvir as palavras dele. E eu acho que a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer, pensando em motivação para a vida, é: qual é a motivação da sua vida? O que é que você considera mais importante neste mundo para você? O que é que faz você desejar viver? Por que a vida vale a pena para você? O que move você a viver? Há pessoas que acham que a vida vale a pena por causa dos amigos. São aquelas pessoas que esperam o final de semana para sair com a galera, para curtir o final de semana, para compartilhar os desafios, para chorar, para sorrir, para caminhar junto com outras pessoas. A vida delas gira em torno dos seus amigos. E ter amigos é muito bom, ter amigos é algo especial. Aliás, ontem eu estava conversando com o Mateus exatamente sobre os desafios de desenvolver amizades, né, Mateus? E ter amigos é muito bom. Mas nesses dias de pandemia e de isolamento social, os amigos não estão tão próximos. A gente às vezes não consegue estar pertinho como a gente gostaria, não consegue se encontrar. E algumas pessoas que têm nas suas amizades o sentido das suas vidas estão sofrendo grandemente. Porque para elas o sentido da vida são os seus amigos. Ter amigos é bom. Mas o que fazer quando os amigos nos faltam? Será que quando os amigos nos faltarem, nós vamos reclamar como Marta e dizer: Senhor, está faltando amigos agora? Eu acho, meus irmãos, que nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo nesse momento. E Ele está nos dizendo que existe uma motivação muito maior. E que essa motivação muito maior para viver a vida
é inclusive maior do que os amigos. Os amigos são importantes, são bons, mas eles não podem ser o fundamento da nossa existência. Não pode ser neles que a nossa motivação está apoiada e centrada. E esse tempo de pandemia parece que ajuda um pouco a gente a perceber que nem sempre nós podemos contar com todos aqueles que nós gostaríamos. Amigos fazem parte de algo especial que Deus nos deu, mas às vezes eles faltam. E se eles faltarem, nós precisamos entender que eles não devem ser a base da nossa caminhada e da nossa vida. Há pessoas que entendem que a vida gira em torno do trabalho. Aqueles que entendem que a vida gira em torno do trabalho, fazem do trabalho o centro da sua própria existência. As suas melhores energias são entregues ao trabalho. O seu melhor tempo é entregue ao trabalho. Sua dedicação é para crescerem profissionalmente. O trabalho é honrado, o trabalho é algo especial, é algo importante. Mas não é interessante que nesses dias de pandemia e de isolamento social, o trabalho tem sido tirado das nossas mãos muitas vezes. Às vezes porque a gente concordando, às vezes não concordando, mas a verdade é que muitos de nós não têm podido trabalhar. Não têm trabalhado como gostaria, não têm se desenvolvido como gostaria. E se a ausência do trabalho pode colocar em risco a nossa subsistência, de certa forma, a ausência do trabalho coloca em risco também a nossa imagem, que às vezes é extraída do trabalho. É no trabalho que muitas pessoas identificam a sua identidade, é no trabalho que muitas pessoas encontram alento, encontram resposta para a sua caminhada e para a sua existência. Por isso parece que o trabalho se torna a coisa mais importante de suas vidas. É claro que o trabalho é importante, é uma das formas de expressar a nossa identidade. Mas o que é que nós vamos fazer, meus irmãos, se o trabalho nos faltar? Se o trabalho nos for tirado? Será que nós vamos reclamar como Marta aos pés de Jesus e dizer: Senhor, o trabalho me foi tirado? Eu acho que nós precisamos saber que há uma motivação muito maior do que o trabalho para viver a vida. Quando o trabalho nos for tirado das mãos, há algo muito maior do que ele, precisa nos mover, precisa nos levar a viver a vida, nos levar a viver a vida com alegria e com satisfação. O trabalho é bom, mas ele não é tudo, nem é o suficiente para mover os nossos dias e a nossa caminhada. Há outras pessoas, e aqui eu sei que eu vou tocar em algumas questões aqui caras e preciosas para quem está nos ouvindo, acham que a vida só vale a pena por causa dos filhos. Eita, esse é um assunto complicado, mas pastor, filho é tudo. Filho é tudo. E essas pessoas então dedicam suas vidas a criar os seus filhos da melhor maneira. Eles se alegram em ver os filhos prosperar. E os seus filhos se tornam a razão de suas próprias vidas. Sejam crianças, sejam adultos, os filhos são o motor da existência dessas pessoas. Tudo mais vem depois. Os filhos são que fazem a vida fazer sentido. Ora, os filhos são bênção do Senhor. Nós não temos por que negar isso. Mas quem faz dos filhos a sua razão de viver tem vivido de forma angustiada nesses dias. Porque nem mesmo aqueles que têm dinheiro no bolso, que têm planos de saúde maravilhosos, têm como oferecer neste momento aos seus filhos a segurança que eles gostariam de oferecer. Muitas dessas pessoas estão aterrorizadas, meus irmãos, porque não tem como garantir a proteção daqueles que amam. E estão aterrorizadas muitas vezes porque essas pessoas, os seus filhos, os seus entes queridos, se tornaram a razão das suas vidas. Os filhos são bênçãos para os pais. Os filhos são bênçãos para as famílias. Mas o que é que nós vamos fazer se os nossos filhos nos faltarem? Será que nós vamos reclamar, como Marta reclamou diante do Senhor? O Senhor me tirou os filhos. Queridos, nós precisamos perceber e compreender que há um motivo maior do que os filhos
para nós vivermos as nossas vidas. Há algo maior e mais importante, algo perene, algo que nós precisamos colocar no centro das nossas vidas. Há também pessoas que entendem e vivem como se as suas convicções políticas fossem o centro da sua existência. E nesses dias nós temos visto isso com muita frequência. Basta você navegar aí pelas redes sociais que você encontra pessoas que estão respirando para afirmar as suas ideias. São militantes, aguerridos. Eles defendem as suas bandeiras políticas, defendem as suas ideias e suas ideologias. Eles adotam ideologias políticas como se isso pudesse ser a razão das suas vidas. E vivem em função disso. E em meio a debates acalorados, muitas vezes essas pessoas estão, na verdade, dando sinais do seu desespero. Porque eles lutam para preservar o seu entendimento de mundo. Lutam para fazer valer a sua compreensão a respeito da vida. E ao fazer isso, meus irmãos, muitos acusam, agridem e agem de forma radical, porque é na sua ideologia ou nas suas ideologias em que eles encontraram o sentido das suas existências. Recentemente eu tive que lidar com uma situação em que duas pessoas que nem mesmo se conheciam, eu conheço uma e conheço a outra, e sem se conhecerem, porque estavam em posições opostas, ideologicamente essas pessoas se agrediram. Eu tive que interferir para dizer, olha, chega, tá bom, vocês nem mesmo se conhecem e estão agredindo uns aos outros. Como é possível que as ideologias tomem o centro da nossa própria caminhada, né? E é um alerta para todos nós isso. Claro que a política é uma parte importante das nossas vidas. Não estou advogando que nós devemos ser apolíticos ou nos afastar da política. Mas o que é que nós vamos fazer, meus irmãos, se as nossas ideologias fracassarem? O que nós vamos fazer se o nosso entendimento de mundo se revelar improcedente, ruim, incapaz de dar as respostas que nós gostaríamos? Será que nós vamos nos aproximar de Jesus e reclamar como Marta e dizer, Senhor, a ideologia que eu abracei fracassou. O Senhor não vai fazer nada a respeito disso? Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que há uma motivação maior do que a política. Uma motivação que deve mover as nossas vidas em direção a uma vida plena. Essa motivação é muito maior do que as ideologias, é muito maior do que o nosso entendimento de mundo, a nossa vida e aquilo que nós achamos que como as coisas devem acontecer. Há algo muito maior do que a política. Há pessoas também que vivem em função do próprio conforto. São pessoas que usam seus recursos para obter uma qualidade de vida melhor. O conforto hoje é uma causa aceitável, né? Todo mundo acha que realmente a gente deve buscar conforto. Mas, meus queridos irmãos, viver em função do conforto pode levar a uma vida egoísta. Pode levar a uma vida autocentrada. Desejar conforto é legítimo. Acontece que muitas pessoas sofrem apenas com a possibilidade de ver a sua condição de vida ameaçada, porque o conforto e o bem-estar se tornaram o centro das suas vidas. Elas reagem sem pensar, sem medir consequências, para preservar o seu jeito de viver, muitas vezes até deixando de lado aqueles que têm necessidades muito maiores do que as suas. Buscar uma vida melhor, é bom, é razoável. Mas o que é que nós vamos fazer, meus irmãos, se a crise que se avizinha, por exemplo, nos tirar parte do conforto que nós temos agora? Será que nós vamos procurar Jesus como Marta e reclamar a respeito disso e dizer, Senhor, o conforto que eu tinha foi tirado? Meus irmãos, há uma motivação muito maior do que o conforto para viver a vida. E nós precisamos nos agarrar a essa motivação. Essa motivação que é capaz de nos levar a uma vida abundante.
O conforto pode ser perdido, mas essa é motivação muito maior. Ela jamais vai ser perdida. Por fim, eu queria dizer que tem algumas pessoas que têm transformado a saúde em seu bem mais maior. A saúde é algo precioso, a saúde é algo que todos nós prezamos. Nós queremos uma vida saudável. Ser saudável é ótimo. Mas, meus irmãos, quando o medo da velhice, quando o medo da morte, quando o medo do sofrimento tomam conta da gente, a saúde pode virar um fim em si mesmo. Saúde pela saúde. Não saúde para servir, não saúde para agradecer, não saúde para cuidar das pessoas, mas saúde apenas para estar saudável. E essa saúde apenas para estar saudável é uma saúde adoecida. Desejar a saúde é legítimo, é bom. Mas em tempos de pandemia é tudo mais difícil. A gente estava conversando outro dia, eu e Marina, que parece que a história da humanidade voltou 200 anos, porque agora a gente está tendo lições básicas de lavar as mãos. A gente precisa aprender a lavar as mãos. Saúde agora significa saber lavar as mãos direitinho, porque nós estamos lutando contra um vírus minúsculo e mortal, que é capaz não só de tirar a nossa saúde, mas de tirar a nossa vida. É bom viver livre de doenças. Mas, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer se nós adoecermos? O que é que nós vamos fazer se nós sofrermos por causa deste mundo caído no nosso próprio corpo? Se nós adoecermos, o que nós vamos fazer? Se nós perdermos a saúde, qual será a nossa reação? Será que nós vamos procurar o Senhor Jesus e reclamar como Marta reclamou e dizer: Senhor, eu perdi a minha saúde? Queridos, meus amados irmãos, nós precisamos descobrir, compreender e descobrir que há uma motivação muito maior do que a saúde para viver a vida. A saúde é importante, mas há algo muito mais importante e central do que ela. Qual é o problema de ter amigos? Qual é o problema de amar os filhos? De crescer na profissão? De ter uma convicção política? Qual é o problema que há em desejar saúde? Em querer uma vida melhor? Nenhum problema, meus irmãos, não há nenhum problema com isso. A questão é que essas e outras coisas que são importantes são periféricas para aqueles que seguem a Jesus Cristo. E é por isso que estas coisas não podem ser a motivação maior das nossas vidas. Elas são importantes, mas elas não podem ser o motor que nos leva a viver. Elas não podem ser a razão da nossa existência. O que é que apaixona você? O que é que arranca você da cadeira todos os dias? O que é que lhe impulsiona para a vida? Isso certamente é o motor da sua vida. E se a sua vida estiver centrada nessas coisas periféricas, quando, porventura, o Senhor permitir que elas lhe sejam tiradas, o chão vai sumir debaixo dos seus pés. Por isso a sua vida não pode estar centrada nelas. Há algo maior e melhor para você colocar a sua confiança e mover a sua vida e mover a sua existência. O Senhor, quando olhou para Marta, que tinha reclamado, porque Maria ficou ali aos pés dele, disse assim: andas inquieta, Marta, e te preocupas com muitas coisas. Talvez Marta não tenha reagido muito bem àquela exortação. Ela estava ali tentando fazer as coisas para agradar a Jesus. Ela estava tentando preparar talvez a refeição, cuidar da casa. E Jesus olha para ela e diz: Marta, você está preocupada com muitas coisas. Você está dividida entre muitas coisas. Há muitas coisas importantes para você, Marta. Há muitas coisas que movem a sua vida, Marta.
Mas a Marta, que ouviu aquela palavra contundente a respeito de Jesus, reconheceu na voz de Jesus aquele que a amava, e ela confiou na fala do Senhor Jesus. Talvez algumas das coisas que hoje eu apresentei como sendo periféricas sejam centrais na sua vida. E eu peço que você considere como Marta, que as palavras que você ouviu agora são palavras de amor a respeito da sua vida. São palavras para ajudar você a colocar aquilo que realmente importa no centro da sua existência. Jesus disse para ela, para Marta, que só uma coisa realmente era necessária. E que Maria tinha feito a escolha certa. No verso 39, Jesus disse assim, Maria, sua irmã ficou sentada. Aliás, não Jesus disse, mas o texto diz, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Meus irmãos, Maria escolheu a companhia de Jesus. Dá para perceber o que foi que Maria optou? Pelo que Maria optou? Maria optou por estar perto de Jesus. Jesus é a melhor parte. É o Senhor Jesus que é a melhor parte. É o Senhor Jesus que é a única motivação na qual nós podemos colocar todos os nossos esforços e toda a nossa vida. Jesus é a parte necessária para que a vida faça sentido, meus irmãos. Jesus é a parte necessária. Jesus é aonde vale a pena nós colocarmos nossa confiança. Jesus é aquele que nunca decepciona. Jesus é aquele que nunca nos falta. Jesus é aquele que está sempre presente. Jesus é aquele que nunca vai ser tirado de nós. É em Jesus que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança e tornar o motivo da nossa existência. Não há outros aspectos na vida que sejam tão importantes. Todos eles são periféricos, todos os outros são periféricos. Mas de todos esses periféricos, de todos eles todos devem ser colocados ao lado, diante da presença do Rei dos Reis. Quando o Senhor Jesus está presente, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele se faz presente em nossas vidas, meus irmãos, todo o resto na vida se torna periférico. Todo o resto na vida se torna menos importante. A presença de Jesus é aquilo que há de mais importante. Queridos irmãos, Jesus é o ponto de convergência de todo o universo. Tudo é por Jesus, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós também somos por Ele e para Ele. Nós fomos criados por Ele, criados para Jesus. É o Senhor Jesus quem salva, é Ele que nos aperfeiçoa. É com Ele que nós vamos viver a eternidade. Tudo se resume a Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Para a glória de Deus Pai, tudo se resume a isso. E é essa a nossa razão de existência. É isso que deve mover a nossa vida, é isso que dá sentido a todo o resto. É Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Essa foi a parte que Maria escolheu. Ela sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Há um texto que sempre enche meu coração de esperança. No texto de Colossenses, no capítulo 1, nos versos de 15 a 20. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Colosso, ele fala a respeito de quem é Jesus. Ele tenta explicar para os irmãos daquela cidade quem é o Filho de Deus, quem é aquele em que eles creem. E nesse texto, Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20, eu vou ler o texto. O apóstolo Paulo diz o seguinte a respeito de Jesus Cristo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor parte. Essa foi a parte que Maria escolheu.
Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Todo o universo, meus irmãos, está harmonizado pelo poder de Jesus Cristo. É Ele, o Filho de Deus, que põe todo o universo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O Senhor o deu à igreja para que pudesse liderar a igreja em direção à salvação. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. E aí o apóstolo Paulo vai concluindo essa fala a respeito de Jesus, dizendo: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. O Senhor Jesus não é só o Criador de todo o universo, não é só o mantenedor de todo o universo, mas é aquele que reconcilia com Deus todo o universo. Tudo passa por Jesus Cristo, tudo depende dele, tudo está centralizado nele. Por meio do seu sangue, do sangue do Filho, na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto dos céus como na terra. Ah, meus amados irmãos, é esse Cristo morto e ressuscitado, esse Cristo que derramou o seu sangue na cruz, esse Cristo que veio para nos salvar dos nossos pecados. Esse Cristo é o centro de todas as coisas, de todo o universo, de todo o mundo. Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de toda exaltação. Ele é a melhor parte da vida, é Ele que dá sentido a todo o resto. Se você quer algo para mover a sua vida, algo que faça sentido, algo que faça a sua vida ser abundante, esse algo, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser abraçado como o centro da sua existência. Ele precisa ser chamado para dentro da sua vida. E você precisa fazer como Maria e optar em sentar aos pés de Cristo Jesus e partilhar da sua companhia, estar junto com Ele, ouvir a sua voz, ouvir aquilo que Ele tem para dizer para você. Qual é a motivação da sua vida? Por que você deseja viver? Por que você se levanta todos os dias? Por que a vida vale a pena para você? Uma coisa só é necessária: a companhia de Jesus. Uma coisa só. Quando nos sentamos aos seus pés, quando sentamos aos pés de Jesus, ouvimos o seu ensino e abraçamos o seu modo de ver e de viver a vida, meus amados irmãos, estamos escolhendo a melhor parte, escolhendo a boa parte. Aí, quando a gente faz isso, todo o restante ganha sentido. E aí, quando a gente abraça Jesus como o centro da nossa existência, como o motor da nossa vida, mesmo se nos faltarem os amigos, mesmo se nos faltar trabalho, mesmo que os filhos nos sejam tirados, mesmo que o conforto diminua ou desapareça, mesmo que a saúde nos seja tirada, nós vamos olhar para o Senhor e vamos dizer: sim, Senhor, Tu és o meu Redentor. Tu és aquele que sustenta a minha vida. Em Ti eu confio. Em Ti eu vou confiar. Que Jesus se torne cada dia mais essa razão de existência para você, para mim, para todos aqueles que estão nos ouvindo. A vida vai fazer cada vez mais sentido quando isso for acontecendo. Que Deus nos abençoe, caminhe conosco e nos ajude a estar com o Senhor todos os dias.